Sejam bem-vindas e bem-vindos oficialmente à nossa semana 5 do desafio. Eu espero que esteja sendo um desafio intenso, afinal, a gente está falando de um ano em 12 semanas, e a intensidade não necessariamente vem só com resultados do que a gente gostaria de ter, mas sim com os resultados das transformações que a gente precisou passar para continuar executando o desafio, o plano e chegando até aqui. Muitas habilidades eu sei que já foram desenvolvidas, percebidas, e claro que elas podem ser aprimoradas cada vez mais. A ideia da aula de hoje, eu quero mostrar para vocês como a gente parte daquele vale do desespero que a gente viu na aula passada, com algumas ferramentas para continuar fazendo a gente se mover em direção ali à reta final do desafio, onde a gente começa a sair do pessimismo informado e ir para um otimismo informado e eventualmente chegar no sucesso, que seriam resultados das nossas metas ou da nossa meta, se você definir uma meta só. E para estruturar essa aula de hoje, eu trouxe algumas referências. Uma delas é a Susan David, que eu falei para vocês na última aula, por conta do termo que ela utiliza, né? Agilidade emocional. É exatamente esse movimento, essa habilidade que eu quero mostrar para vocês como eu estudo, né? Eu tento desenvolver na minha vida também, incorporar isso na minha vida. Mas para chegar nessa aula como um todo, eu utilizei outros autores, por exemplo, Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, Desconstruindo a Ansiedade, Atenção Plena, o Mindfulness, né, que a gente está acostumado, do Danny Penman, Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, e, por fim, né, Agilidade Emocional, da Susan David. Então, tem algumas referências que eu já vou trazer aqui para vocês no mapa, caso vocês queiram pesquisar sobre aprofundar o estudo nessa área. Referências bibliográficas. Estou falando isso porque tem algumas alunas que me mandam assim a pergunta, né? Ah, esse livro aqui que você está usando e tal. Então, como eu vi que é algo que vocês estão indo atrás, vou deixar aqui as referências caso vocês, né, queiram aprofundar o estudo. E a ideia, então, é como a gente consegue desenvolver esse relacionamento com com as nossas emoções e, a partir disso, ter algumas táticas, algumas ferramentas de gestão emocional que nos tirem da paralisia, seja qual for o motivo dela, e nos coloquem em ação de novo. E aí, para começar a aula, no sentido de, né, já começou, mas os termos que eu gostaria de definir antes da gente dar continuidade para as técnicas de gestão, o que é uma emoção, né? Uma emoção, a gente pode definir de acordo com a Susan David, o seguinte: vou colocar aqui o que ela disse literalmente no livro dela. Então, as emoções, desde a raiva descontrolada até o amor inocente, são reações físicas imediatas do corpo a sinais importantes do mundo exterior. O Daniel Goleman, que veio antes dela nesse estudo, define o seguinte: todas as emoções são, em essência, impulsos legados para a evolução, para uma ação imediata, para planejamentos instantâneos que visam lidar com a vida. Então, dos dois, eu consigo extrair que a emoção, ela nos gera uma ação imediata, consequentemente. E nem sempre essa ação é a ação, a reação que a gente gostaria de ter. Eu já trouxe isso em outras aulas, né, um desenho do cérebro, mas eu não queria aprofundar muito na neurociência. Eu queria só trazer que dentro do nosso cérebro trino, isso é, uma estrutura simplificada do nosso cérebro, não que o cérebro seja isso, ele não é um Lego, né, de três partes, ele é um organismo único, em que algumas partes são mais acionadas que outras, mas, num geral, a neurociência divide o cérebro em três partes, né? Uma mais primitiva, uma intermediária, uma mais desenvolvida, que seria essa aqui atrás da nossa testa, que é o nosso córtex pré-frontal. Mas a partir de vários estudos, né, feito a partir da área das emoções, que seria o sistema límbico, seria uma parte mais responsável pela elaboração das emoções. Ela acontece da seguinte maneira: a emoção dispara, então é o primeiro ato que acontece. Depois vem um pensamento, e isso tudo entre a emoção, o pensamento e, por fim, uma ação que não precisa ser igual sempre, acontece em milissegundos. É muito difícil a gente observar esse comportamento acontecendo na nossa mente, no nosso cérebro, e a gente conseguir meio que dominar isso. É muito rápido. Mas a gente consegue desenvolver essa habilidade de observar esses momentos, principalmente agora no desafio,
para tentar desconstruir essa ação, ou pelo menos mudar a ação que a gente está tendo a partir dessas emoções. E por que que isso é importante, né? Quando a gente se acostuma a reagir de uma forma e a gente repete isso várias vezes, o que que isso se torna? A gente já conversou aqui algumas vezes, principalmente lá no começo do desafio, o que que é essa ação repetida, que muitas vezes se torna automática. Excelente, Luciana, excelente. Um hábito. Só que isso é um problema, principalmente se a gente reage de formas que a gente não gostaria ou que nos impactem negativamente. A gente precisa então desconstruir um hábito emocional, de reagir a uma emoção. Só que isso não é fácil, né? Como todo e qualquer hábito, a gente tem essa, tanto para construir quanto para desconstruir, essa dificuldade. É um obstáculo. As formas como reagimos emocionalmente podem vir a se tornar um hábito e muitas vezes elas são um hábito. E essa frase pequena, esse termo aqui pequenininho, né? A forma como reagimos emocionalmente às situações também podem vir se tornar um hábito. Foi um divisor de águas na minha vida, há 12 anos atrás, quando eu li Inteligência Emocional. Porque quando eu passei a entender que existem emoções, eu reajo a elas, quando eu comecei a observar essas emoções e as minhas reações, então no começo eu não comecei a mudar, eu não mudei de primeira, mas eu comecei a observar. Isso me permitiu reagir de outras formas, muito mais maduras, muito mais assertivas, com muito mais inteligência emocional às situações da minha vida. Foi literalmente um ponto de inflexão em termos de desenvolvimento pessoal. O caminho era se tornar uma pessoa extremamente intragável, eu digo, porque eu posso falar de mim mesmo, né? Não era legal a pessoa que eu estava me tornando. E não que eu seja a pessoa mais legal do mundo, mas eu consigo, hoje em dia, visualizar isso e tentar ao máximo mudar as minhas reações de acordo com o que acontece na minha vida. A gente vai falar sobre esse distanciamento quando a gente for ver as táticas de gestão emocional. Eu queria, antes disso, que vocês entendessem que as emoções, ou pelo menos incorporassem que as emoções são apenas dados, né? Segundo nós, Susan David. E a gente não pode confundir a nossa identidade com as emoções. Nós não somos as nossas emoções. A gente tem emoções, a gente reage a emoções e a gente pode cada vez mais conduzir a nossa reação de acordo com o que a gente está sentindo. E eu sei que isso não é fácil. Porque o que que acontece no meio do caminho? E aqui no desafio, no meio do caminho. Eu me refiro às semanas 7, 6 e 5. Nós temos alguns estados emocionais muito frequentes. O primeiro deles é a frustração, um pensamento de não fiz o que queria. Isso pode acontecer a algumas pessoas que estão no desafio. O segundo estado emocional que a gente pode sentir, culpa. Eu deveria ter feito mais. Um terceiro estado emocional que surge frequentemente no desafio, ansiedade, que é o não vai dar tempo. É. Eu estou trazendo uma frase que meio que materializa esse estado sentimental, que geralmente é um pensamento que a gente tem, né? E ele pode vir de várias formas. Não fiz o que eu queria. é, a culpa pode ser, eu deveria ter feito mais, mas no sentido assim, eu sou. Começa a se depreciar na culpa, enfim, tem uns caminhos neurais que a gente percorre a partir de um gatilho, né? Tem a apatia, que eu acho que é 80% aqui da galera do grupo, do desafio, que é perder energia. Fica pra próxima. Tipo, esquece. Não vai dar. E eu queria mostrar como a gente pode navegar as emoções a partir de umas táticas de gestão emocional. Assim, técnicas, melhor. Táticas não, técnicas. E aí, a primeira técnica que eu gosto de apresentar, porque eu acho que ela organiza muito bem, materializa muito bem, não que que essa técnica seja única e exclusivamente dessa pessoa, né? Tem várias áreas do campo da psicologia que estudam esse comportamento, essas técnicas, e eu acho que ela conseguiu de uma forma muito sucinta organizar esses passos, né, a Susan David. Por isso que eu falei que a aula é baseada no livro dela. A técnica que ela tem consiste em 4 etapas. A primeira etapa é o olhar de frente. Aqui nesse momento,
Você precisa reconhecer a emoção exatamente como ela aparece. Então aqui o ponto é, não é minimizar, não é negar, é reconhecer a emoção. Se a gente nega, sufoca, minimiza, ridiculariza as emoções, a gente está criando um problema maior para a gente ali na frente, que não é mais fácil de lidar do que usando essas técnicas, né? Você pode acabar tendo um acúmulo emocional e te levar a outros estados, que não é o que a gente quer quando a gente está aqui no desafio. E por que que isso é importante, né? Olhar de frente. Uma emoção negada vira sintoma, e às vezes sintomas físicos. É muito doido como essa relação mente e corpo funciona. Às vezes você está sufocando emocionalmente coisas que aparecem fisicamente em você. Então, por exemplo, às vezes você não está se comunicando e está tendo uma certa angústia, uma, enfim, uma angústia, geralmente uma angústia. Eu já vi pessoas que passam por isso e por não falarem, elas têm dor de garganta, por exemplo. Já vi o corpo apresentar um sintoma de algo que é emocional. Fora o cortisol que libera, para quem está estressado, a frustração, enfim, você tem ali vários sintomas físicos para efeitos emocionais. Então, quando a gente encara aquilo ali, a gente está evitando chegar nesse ponto, em que se manifesta fisicamente. Eu estou tendo uma ação de autocuidado, né? E uma emoção não nomeada, ela vira um comportamento automático. Quando a gente não vê essa emoção, não nomeia a emoção, simplesmente dá play, a gente está literalmente reproduzindo o hábito. É você, quando acorda. Quando eu tava montando essa aula, eu tava avaliando os meus hábitos, né? E aí eu pensei assim, cara, um dos hábitos que mais me faz indicar se eu tô ou não consciente do que tá acontecendo na minha vida é um hábito Maui. Eu falei dele na aula de hábitos, não aqui do desafio, lá do YouTube. E esse hábito é você, assim que acordar, tipo, assim que colocar o pé no chão, assim que, enfim, se despertar, trazer, quando sair do sonho, né, tá aqui presente, é você agradecer pelo dia que vai ter. Vou dizer, hoje vai ser um ótimo dia. E quando eu não faço esse hábito, eu percebo o quão desconectado eu tô de mim mesmo e da minha realidade. Eu tô literalmente no automático, acordando e reproduzindo o que acontece. O hábito Maui, ele é um indicador para mim do quão consciente eu tô desde o momento que eu acordo. Quando eu acordo e intencionalmente declaro isso, esse hábito, né, de que hoje vai ser um ótimo dia ou vai ser um bom dia, mesmo que eu esteja na merda, a intenção é declarar, fazer essa declaração de hábito. Isso me mostra esse nível de consciência. E é esse nível de consciência que eu busco desenvolver e trazer para vocês quando vocês se deparam com essas emoções que paralisam. E aí, como funciona isso aqui nesse momento, né? Você pode usar tanto o bullet journal como a sua própria mente para fazer isso. Então, você pode falar, eu estou sentindo X mentalmente, ou você pode literalmente escrever isso no seu bullet, né? Você reconhece isso materializando o X. O problema, para mim, pelo menos, que não fui treinado, não fui educado, eu não estou transmitindo, né, meu mapa? Não fui educado mesmo a reconhecer emoções, a trabalhar as emoções, é difícil para mim identificar o que que é X. E a gente tem um repertório, uma alfabetização emocional muito rudimentar. O nosso repertório de emoções se limita a tristeza, raiva, frustração e alegria. E aí a gente vai fazendo alguns derivados, sendo que a gente tem um dicionário imenso de emoções. Vou trazer mais para frente para vocês, mas no livro do Comunicação Violenta tem um apêndice que você consegue ler emoções, tanto positivas quanto negativas, e ampliar esse vocabulário emocional para você conseguir nomear isso aqui com mais precisão. Você vai cada vez mais, com mais conhecimento sobre qual emoção está passando dentro de você, entender a raiz do problema. Muitas vezes, uma raiva não é uma emoção primária, é uma emoção secundária. Eu já passei por uma tristeza, que passou por um luto, que agora está numa revolta. Então, quando você entende nesse nível, você consegue ir na raiz do problema e dissolver esse nó, de desfazer esse nó, né? E aqui não é para ser um negócio de positividade tóxica, né? É literalmente reconhecer o que está acontecendo, é pegar esse dado
e materializar. E aqui é o primeiro passo para você reduzir esse poder da emoção. Você está tomado por aquela emoção e quando você nomeia, se afasta, ou pelo menos tenta olhar de frente essa emoção, ela começa a ficar menor. E aqui você começa a ter espaço mental e temporal para tomar outras ações. A segunda etapa dessa metodologia da Susan é a Susan, ó, tipo, amiga íntima já, a gente é colega de estudo. É afastar-se, que é o que a Lu colocou aqui no chat. Afastar-se. Nesse momento, eu queria que vocês, e que eu também nesse momento, né? Eu também faço isso. Nesse momento, a gente, ao invés de se identificar com a emoção, por exemplo, ao invés de dizer estou ansioso, em que a gente parece que é a emoção, a gente pode simplesmente mudar essa perspectiva e falar estou notando ansiedade, ou uma resistência, ou uma preocupação. Eu não sou o ansioso, eu não estou ansioso. Essa emoção está nesse momento, eu reconheço essa emoção, e aí agora, ao invés de eu dizer que sou isso aqui, eu vou trocar para avaliar essa emoção que eu estou sentindo. Então, eu noto a ansiedade, eu observo observo a frustração. Isso aqui diminui essa proximidade, essa cola que existe entre a gente e a emoção. Nós não somos a emoção. Nós podemos reagir diferente ou mudar esse estado emocional a partir do momento que a gente cria esse tipo de consciência. Quem faz yoga também já deve ter tido essa virada de chave de consciência, que é quando você começa a ter consciência corporal. Não sei se vocês fazem yoga, acho que a Lu faz yoga, eu faço yoga, a Ana não sei se faz yoga. Se não, recomendo muito fazer um pouquinho de yoga. Assim, começando bem introdutório. À medida que você pratica a yoga, é um processo, tá? Então persistam nesse processo. Você começa a entender a amplitude dos seus movimentos, o peso dos seus movimentos, a sua respiração. Então, por exemplo, se você está aqui vendo a aula agora, você pode, com uma técnica de yoga, concentrar a sua respiração, fazer ela ficar bem abdominal, e com isso você traz a consciência novamente para o presente. É, de novo, o mindfulness sendo aplicado com uma ferramenta de yoga. Então, quando você tem essa consciência corporal, é uma. Eu sempre fui fascinado pela consciência em si, né? A consciência, para mim, é quando a gente tem uma informação nova e consegue aplicar isso na nossa realidade. É muito interessante os vários níveis de consciência que a gente pode ter em várias áreas da vida. E aqui é mais um, o emocional. A consciência do que passa dentro da gente emocionalmente. A capacidade de ver e nomear aquilo que tá sentindo. Eu acho do caralho quem consegue fazer isso aqui 100% do tempo. Eu sou aquele divertidamente vermelho, tá ligado? Que é raivoso pra caramba. E quando eu vejo, já queimou as emoções todas. Então, eu sempre tenho que fazer esse exercício de respirar e voltar atrás, me afastar. Eu não sou a raiva, etc, etc. Então, aqui nesse momento, cognitivamente, o que que você faz? Você está acionando mais essa parte pré-frontal do seu cérebro. Você está trazendo racionalidade ou análise racional para as emoções. Num terceiro passo, ela fala para você ser coerente com os seus motivos. O que que isso significa? Aqui, você conecta seus valores com as emoções, não com seus medos. Quando você entende o que você está sentindo emocionalmente, você consegue revisar isso em cima dos seus valores. Você consegue entender quais valores seus foram violados ou feridos, machucados, se for uma emoção ruim, e a partir disso, você entende que essa emoção surge. Então você começa a ver o caminho que essa emoção tá percorrendo e você consegue entender quais ações são mais alinhados com aquilo que você acredita e não necessariamente com o que a emoção promove. Você está entendendo, por exemplo, você está com raiva, mas aí você entende que, pô, eu senti essa raiva aqui porque um dos meus maiores valores é a justiça. E eu vejo que nessa situação a justiça não foi feita, foi injusto, uma situação injusta, e eu me senti extremamente raivoso.
E aí, uma das emoções, uma das reações que eu posso ter é ser explosivo, posso ser violento. Só que dentro dos meus valores, se existe algo como gentileza, como inteligência emocional ou comunicação não violenta, eu sei que se eu agir dessa forma que a minha emoção está pedindo que eu haja, de forma explosiva, de forma agressiva, de forma etc., eu vou acabar sentindo uma culpa, um arrependimento depois, que é geralmente isso que acontece. Esse ciclo aqui de culpa que a gente sente no desafio, geralmente vem por alguma decisão que a gente tomou, tendo em vista alguma emoção que a gente sentiu. E eu sei que parece um pouco abstrato a aula, mas não é abstrato. Ela é literalmente o que a gente vive no dia a dia. A gente vive por emoções. Acorda com emoções, dorme com as emoções. Nem sempre boas e nem sempre ruins, né? No final do dia é um balanço, né, do que foi bom e do que foi ruim. E a gente pode fazer algumas perguntas que ajudam a gente a entender como ser mais coerente. Então, aí você pode perguntar assim: essa ação está alinhada com a pessoa que eu quero ser? E aí está relacionada à nossa visão de futuro, né? Os valores que a gente definiu com essa visão. E aí você pode falar, realmente não. Quantas vezes a gente já não tomou uma ação? Eu mesmo. Quantas vezes eu já não quis ter tomado uma ação diferente que eu tomei? Porque literalmente não consegui parar, observar, me afastar e ver qual era a ação mais propícia para aquele momento, porque eu não consegui fazer essa pergunta. É tão rápido, né? São milissegundos que a gente não consegue frear. Então é um processo, isso não acontece da noite para o dia, mas a partir do momento que você tem esse conhecimento, você consegue tentar aplicar no seu dia a dia e com isso desenvolver essa consciência. Uma segunda pergunta, né? O que essa emoção está tentando me mostrar? Que é aqui onde a gente investiga os valores feridos, ou crenças rompidas. Também é bem forte esse fenômeno aqui. E por fim, qual a necessidade não está atendida por trás disso aqui, né? Qual a necessidade não atendida está por trás disso? Às vezes a gente precisava de alguma coisa, queria alguma coisa, tinha alguma expectativa. Ou alguma necessidade. E aí, quando você dá sentido a isso, né, é literalmente um porquê que eu tô sentindo o que eu tô sentindo, você consegue dar direção, você consegue fazer um direcionamento, você consegue é, literalmente mudar as suas ações. E a CNV tem muito esse princípio, né? Entender qual é a necessidade. Eu não sei se vocês já leram um livro da comunicação não violenta, recomendo bastante, mas um dos princípios é a gente entender isso. E por fim, na quarta etapa dessa técnica de gestão emocional, é seguir em frente. E seguir em frente não significa esquecer, nem minimizar ou deixar de existir. É você, ela fala aqui, né? É você avançar tomando ações pequenas, coerentes e consistentes com quem você quer ser. E às vezes essas ações são bem pequenininhas mesmo. São tomar um tempo para respirar, é você mudar uma palavra, uma reação, às vezes é você não responder, já é uma ação pequena. E aí, como é que você pode fazer isso na prática? Para seguir em frente, né? Uma ferramenta que eu uso muito, que é o Bullet Journal, é voltar para o plano do ciclo, no caso aqui do desafio, voltar para o plano, vamos lá. Tô frustrado, tô culpado, tô triste, tô dentro daquelas quatro emoções aqui, ansioso, com apatia, frustrado. Volta para o plano, vê o que que você escreveu ali no plano de 12 meses. Abre o bujo, mesmo que você não tenha vontade, só abrir. Eu não tô pedindo para você escrever, eu não tô pedindo para você fazer nada a não ser abrir aquele caderninho, aquele seu diário, o registro que você tem que te mostra ali o seu acompanhamento, tanto emocional quanto de metas. No caso de você estar muito paralisado, estar sobrecarregado, ansioso ou apático, faz o menor passo possível. Ele vai parecer insignificante. É que nem passar fio dental em um único dente. Eu só preciso dessa ação mínima. O depois ele vai acontecer. Eu só preciso que você dê esse menor passo para que você não paralise nesse momento. Porque daqui para frente, a semana 4, 3, 2, 1 vai voar. E é bem nesse momento que a gente começa a ter os resultados que a gente queria do plano. E se a gente desiste logo aqui, para logo aqui por conflitos emocionais, a gente perde uma oportunidade de mostrar para nós mesmos que a gente consegue chegar ao fim pelo menos um desafio. São 12 semanas. Eu não tô pedindo nada demais. Eu acho que também não é uma coisa descomunal. 12 semanas, a gente acompanhar um plano.
É bem diferente de acompanhar 48 semanas, 52 semanas, ou um plano de 3 anos. Nossa, é muito mais desafiador. São os 3 meses da vida, um quarto do ano. E aqui nesse caso, o último quarto do ano. E por fim, ver se você prioriza, que é o apagar de incêndios da nossa vida, né? Ainda mais agora final de ano. Nosso final de ano, devíamos ser chamados de bombeiros. Então, nesse momento, tenta priorizar o que é importante antes da urgência, né? Uma ação importante no dia. Talvez no seu mapa do dia, no seu planejamento, comece com aquela importante. Só para você destravar um pouquinho o plano. Pode ser que você não chegue na meta de 12 semanas, que era o seu sonho, né? Um ano ali em 12 semanas. Mas se você, pelo menos, adiantar ou até mesmo manter os planos de 3 meses, né? Também é raro isso acontecer. Eu podia fazer um desafio vivendo os 3 meses, que já seria um desafio para a maioria das pessoas. A gente está indo para além disso. Mas só de viver os 3 meses planejados e organizados para o que você queria fazer, já é uma conquista. E aí a gente tem uma outra técnica da CNV, que não é necessariamente uma técnica de gestão emocional, ela é uma técnica de comunicação, mas esses primeiros passos dessa técnica técnica CNV, são um pouco da gestão emocional. E aqui ele traz algumas emoções para a gente identificar nesse. A gente pode fazer uma mistura nesse momento, onde a gente olha de frente as emoções. E aí ele traz uma lista de emoções quando as nossas necessidades não são atendidas. E aí ele chama de estados desconfortáveis, confortáveis e de tensão. Então, por exemplo, se eu estou sentindo culpa e estou tendo um excesso de autocrítica, eu posso aprofundar essa minha leitura e entender. Eu estou envergonhado, eu estou me sentindo culpado mesmo, eu estou me sentindo arrependido, ou estou me sentindo inadequado. Eu amplio esse vocabulário de emoções, né? Se eu estou sentindo tristeza e uma baixa energia aqui nesse momento do desafio, eu estou o quê? Triste, eu estou desmotivado, desanimado, decepcionado, abatido, exausto, o que realmente você está sentindo aí, né? Como é que a gente consegue ser mais preciso desse seu estado emocional? Se eu estou sentindo medo e ansiedade, eu estou ansioso, apreensivo, assustado, inseguro, nervoso, preocupado, sobressaltado. Você vê que parece a mesma coisa, porque a gente realmente tem uma limitação desse contexto, dessa alfabetização emocional, e eu falo porque eu vim desse lugar de não são 4 ou 5 emoções no máximo. E quando eu vejo uma lista dessa aqui, tudo parece muito a mesma coisa. Ah, para mim, desmotivado, desanimado é a mesma coisa. Só que quando você vai investigar a fundo, né, o que cada um quer dizer e como é que cada um se manifesta, e aí é um estudo individual para você também ver o que que é em você, você começa a entender muito melhor o que está acontecendo. E aí você começa a ir na raiz do problema e talvez até destravar o seu plano. Quando você sente raiva e frustração, você pode estar irritado, frustrado, furioso, ressentido, impaciente, indignado. E aqui você vai avaliar os valores que estão sendo rompidos nesse processo, né? Deixa eu ver se tem mais aqui um que combine aqui com o desafio. Sobrecarregamento. Aqui, esse. Esse para quem está sobrecarregado é importante. Para entender se você está confuso. Às vezes a gente não faz alguma coisa porque a gente está confuso. A gente procrastina porque não sabe qual é o próximo passo. Ou não faz porque está saturado e o que precisa agora é um descanso. E tenta entender o que que você está nesse momento, qual é o seu estado. Está oprimido, a sua meta é gigante demais, ela é atingível num contexto que você não vive hoje. Ou você está sobrecarregado, tem coisa demais acontecendo. O contexto mudou ao longo do plano e coisas a mais apareceram que me deixaram sobrecarregado. E aí você consegue nomear, afastar, ser coerente com os seus motivos e seguir em frente no nosso plano. A ideia é chegar até o final do plano, independente de qual resultado você tenha, tá? Então, se você chegar no final e falar, não consegui fazer nada, eu tenho certeza que pelo menos esse conhecimento você teve das 12 aulas. Um pouco disso, sabe? Não é possível. Pelo menos o conhecimento. Já é um grande resultado. Pô, eu sei que não parece, mas que você replique isso aqui que eu ensino, se você aprimora isso aqui que eu ensino, aprofunda isso aqui que eu ensino,
o resultado vem. Seja ele qual for para você, tá? Não precisa ser um resultado que é para mim, pode ser para você. E por fim, queria dizer aqui que se para você está sendo muito difícil, e se você ainda não tem esse acompanhamento, né? Eu já falei algumas vezes, uma boa forma de navegar a emoção é com uma terapia, né? Se você sentir que precisa aprofundar nesses temas, né? Terapia é sempre um caminho seguro para fortalecer a sua vida emocional e qualquer linha respeitosa e séria pode te ajudar. A psicologia ela tem um espectro de ações, de áreas, de campos gigante. Quanto mais você se conhece, então vem na aula de autoconhecimento ali de valores, quanto mais você entende como você funciona, o que você gosta, o que você não gosta, mais você consegue entender qual tipo de terapia serve para você. Não é qualquer terapia que vai servir para qualquer pessoa. Tem pessoas que vão querer uma cognitivo comportamental, tem outras que vão querer mais uma humanista, tem outras que vão querer uma junguiana, tem outras que vão querer uma lacânica, tem então, quanto mais você se conhecer, depois, numa leitura assim de tipo de terapia que existe, né? Quando você estiver escolhendo um terapeuta, você fala, não, eu quero esse aqui, eu acho que é esse aqui que eu preciso. Então, para relembrar, as emoções, sejam elas quais forem, são reações físicas imediatas do corpo. Quando às vezes, ó, nesse livro aqui, ó, Desconstruindo a Ansiedade, esse guia é fenomenal. Eu passei a ver muitas reações físicas imediatas do meu corpo em relação à ansiedade. Então, a gente tem um comportamento comum de ansiedade que é roer unha. E às vezes, o roer unha é um hábito que causa ansiedade. Um outro hábito físico, uma reação física e emocional da ansiedade que eu percebo em mim. Eu tensiono meu abdômen. Depois observem se vocês têm esses momentos de ansiedade, tensões no corpo. Às vezes é no ombro, às vezes é na barriga, às vezes é na nuca, às vezes você começa a balançar as pernas. Você vê que o seu corpo está reagindo fisicamente a algo que você sentiu. Só que você não percebeu que você sentiu, o que é muito doido. Você simplesmente agiu já, reagiu, porque são aqueles milissegundos. E nesse livro de Desconstruindo a Ansiedade, né, ele mostra todos esses caminhos que a gente pode percorrer de hábitos em relação à ansiedade e ensina a gente fazer basicamente o que a Susan fala. Encarar de frente, nomear, se afastar e fazer o caminho contrário. Então, quando eu estou ansioso, e tô tensionando a barriga, eu faço o caminho contrário, que é justamente relaxar, inspirar mais, mais lento, né? E fazer esse caminho reverso da ansiedade. E para todas as emoções que a gente tem um hábito, a gente pode ver os comportamentos que a gente tem geralmente com essas emoções. Por exemplo, tristeza, comer chocolate. Tô triste, aí já abre um bombom, come um bolo. Você tem reações físicas, já hábitos, é muito doido quando você começa a ver isso, a essas emoções. Então, não esqueçam disso aqui quando vocês estiverem paralisados, às vezes, tristes, seja qual a emoção for, em relação ao desafio e em relação à vida no geral, né? Isso aqui não vale só para o desafio. Você pode levar para suas relações interpessoais, numa conversa em que você está sentindo emoções desconfortáveis. Você começa a tentar entender o que que são essas emoções desconfortáveis, ao invés de mandar a pessoa para aquele lugar. Não que a pessoa não mereça, né? Dependendo da pessoa até merece, mas quando você parte dessa visão em que você quer ser uma pessoa melhor, uma pessoa que não tá no automático, não tá só reproduzindo comportamentos que aprendeu ao longo da vida, isso traz transformações nas relações e com você mesmo. A ideia aqui é que seja com você mesmo, no seu desafio, no que você está trilhando como meta, nas emoções que você está passando em relação ao seu plano e à realidade. Eu sei que emoções surgem nesse contraste. E a partir desse conhecimento, eu quero que vocês se dissociem da emoção, criem comportamentos diferentes. Vocês podem usar os hábitos, aqueles prompts. Quando eu me sentir ansioso, tal coisa acontece. Você pode criar um prompt para suas emoções também. Só que é muito mais difícil, tá? Porque a gente está falando de milissegundos. Mas não é impossível. À medida que você vai treinando essa capacidade de enxergar esse comportamento, esses milissegundos eles vão se ampliando. Você vai ter segundos, minutos, até um minuto ali de respiração. E, poxa, um minuto numa reação é bastante tempo. É muito diferente, por exemplo, começar a balançar a perna, roer a unha quando tá ansioso. Depressivo tem geralmente um comportamento de beber, de dormir, de ter pensamentos autopunitivos, autocríticos, e um pensamento ele vem depois da emoção, né? Como a gente viu aqui com o Daniel Goleman. Ele tem
aqui no sistema límbico, a emoção dispara, então o seu sistema límbico envia essa informação, depois vem o pensamento, porque o pensamento se forma no córtex pré-frontal, é na parte mais à frente do cérebro. E você pode ter hábitos de pensamento. Olha que merda. Além de hábitos de reações emocionais, a gente tem, tanto físicas, né? A gente tem a de pensamento, que é como a gente interpreta as situações a partir do que a gente sente. Então, é para a vida inteira. Isso aqui não é uma aula que resolve, não é um livro que a gente lê e muda de vida. Tanto é que só para essa aula aqui eu passei por todos esses livros e todos esses livros são muito bons nesse sentido. E aí eu queria que vocês compartilhassem comigo que emoções vocês conseguem identificar que vocês estão sentindo agora em relação ao desafio, em relação às metas, em relação a esse final de ano. Na aula que vem eu quero falar sobre resistência. Resistência é tudo que está travando a gente de chegar onde a gente quer chegar. Para toda ação tem uma reação, né? E não podia ser diferente a reação, geralmente a reação é proporcional à ação, né? Da física, acho que é física 2, mecânica, uma ação que a gente imprime em qualquer coisa tem uma reação equivalente. Então, quando você tem uma ação de fazer um desafio de 1 ano em 12 semanas, imagina o tamanho da reação que vem interna nesse caso. Não vai ser algo externo, vai ser algo dentro da gente. E na aula que vem eu quero mostrar como acontece essa resistência interna e como a gente pode ter ferramentas para lidar com essa resistência, persistir nisso e eventualmente ficar maior que a resistência.